O relato de hoje tem muito a ver com essas pessoas que se atrelaram tanto ao ego, ao eu, que chegaram no plano espiritual sem forças, muito fracas. E elas não conseguem ter mesmo lucidez, elas não conseguem pensar direito. Eu fui procurado por elas, que elas souberam que eu era uma pessoa que estava falando na rádio, na televisão. Já estão lá há muito tempo, né? Acho que ainda não alcançaram ainda o tempo da internet. Eu estou falando numa rádio, na televisão, que existe o tal do mundo espiritual e que dou como referência aquele hábitat que elas também estão. Então elas me chamaram e me perguntaram se eu era uma pessoa honesta. Eu disse, acho que eu sou. Mas por que você está me perguntando isso? Não, porque você vem sempre aqui, eu já soube, muitos amigos nossos aqui já viram, e você fica dizendo que aqui é o mundo espiritual. Eu disse, não é? Claro que não. Aí eu fiquei pensando na coisa da honestidade. Se seria honesto, o que eu faria ali agora? O que seria desonestidade? O meu comportamento diante dessa colocação. Eu olhei para o mentor que estava me acompanhando e ele esclareceu a questão. Disse, Lu, tem um grupo imenso de pessoas aqui que não acreditam que estão no plano espiritual. Aí essa senhora interrompeu e disse, claro que não acreditamos porque isso não existe. Não existe isso que vocês estão falando e eu não sei por que vocês estão dizendo isso para as pessoas. E eu olhava para ela assim, e eu disse, tem muitos como você que pensam isso? Claro que tem. Não é? Eu disse, bom, finalmente, o que a senhora espera de mim? Eu espero que você diga que tem gente aqui que sabe que aqui não é o plano espiritual. Eu pedi um tempo para pensar e ela saiu dizendo que eu não era uma pessoa honesta, porque se eu fosse uma pessoa honesta, eu estaria dando mais atenção a ela. Eu só pedi para parar para pensar, não estou dizendo que vou fazer, nem não vou fazer. Não, mas você não é tão honesta quanto eu pensei. E fui conversar com o mentor, disse, o que eu faço agora? Ele, como sempre, está no seu livre-arbítrio, Lu. Eu fui conversar com o Baltazar, e o Baltazar disse, eu acho importante você fazer esse encontro de relatos para poder também dar a medida de o quanto que as pessoas precisam da força do acreditar, para não ficarmos como essas pessoas que nós vamos narrar as histórias delas agora. Não é sem força de acreditar que estão no plano espiritual. Voltei a me encontrar com essa senhora e ela já chega me pedindo desculpa. Olha, eu quero pedir desculpa porque eu te chamei de desonesta naquele dia e mais do que isso, né? Eu falei que você era uma pessoa super desonesta, que estava nas rádios e televisões para poder enganar as pessoas mesmo, que você não queria dar uma oportunidade para a gente falar, para esclarecer, não é? E eu disse, só não se preocupa não, porque eu ouço muito isso em planeta Terra, não é? Tem pessoas que falam isso sobre os paranormais, que eles são charlatães, que eles são pessoas que querem enganar, que já foram muitos enganados, né, por paranormais também. E por ser mesmo, às vezes, difícil de acreditar nas experiências que nós, paranormais, vivemos, eu às vezes não acredito. Eu, às vezes falo para a Jenny, eu digo, Jenny, meu Deus, será que eu estou ficando doida? Aí algumas coisas precisam se confirmar para eu dizer, não era um sonho, não era... Realmente, tudo que está acontecendo aqui fora comprova para mim a existência da espiritualidade, que aquilo que eu vivi não foi sonho. Então eu também entendo por que é que muitas pessoas têm dificuldade de acreditar quando os paranormais relatam as suas experiências e vivências. Então essa senhora, ela é uma espécie de líder, né? Ela tem alguns líderes, coisas que eu já achei bem diferentes. E eu nunca tinha encontrado em nenhum grupo que me procurou lideranças, eles todos são muito iguais, não há ali uma liderança, entendeu? Essa senhora e outros escolheram quem ia falar, porque entre eles, e eu vou trazer também essas pessoas, esses espíritos falaram que estavam em dúvidas. Então aqueles que estavam em dúvidas, eles não queriam que falasse.
Aí eu interrompi e disse, não, peraí. A senhora me pediu para eu ser honesta. Agora quem vai pedir para eu ser honesta é a senhora. Precisa ser honesta aqui. Como é que tem gente que está dizendo que está começando a duvidar e a senhora não quer que essas pessoas falem? Não, porque elas podem atrapalhar. Eu disse, a senhora está se apresentando aqui porque acha que as outras pessoas que me dizem que aqui é o mundo espiritual estão me atrapalhando e estão atrapalhando as pessoas que a senhora acha que eu estou falando nas rádios e televisões. Então, eu não estou entendendo. Só não pode atrapalhar quem a senhora quer? Ah, ela ficou assim, não, assim eu não topo o trabalho. A minha honestidade não vai permitir isso. A honestidade da senhora permite que as pessoas que estão em dúvida falem, porque era uma coisa forte. Ela dizia assim, você não vai falar? Aí a pessoa diz, então tá bem, então eu não falo. Né? Liderança mesmo, coisa assim. Eu estranhei profundamente, né? Mas, enfim. Aí ela começou a falar. Ela conta que ela teve um problema sério com a família dela e que ela tinha 2 filhas, que ela tem 2 filhas, e que ela ficou doente e as filhas dela botou ela no hospital e aproveitou para abandoná-la. Né? Não quis mais vê-las e ela melhorou muito da doença que ela tinha, que os médicos até acreditavam que ela não ia sobreviver, que as filhas dela choravam e ela também chorou, mas que milagrosamente ela se curou e ficou boa. E ela ficou esperando no hospital, a família vir buscar e a família não veio. E ela descobriu que esse hospital tinha aquele parque imenso que ela estava, mas que ela não saía, não se afastava dali do hospital. E realmente ela fica perto. Esse grupo fica ali em volta dos centros de recuperação, né? Que ela acha muito moderno, e ela fala, às vezes eu até desconfio, porque eu tenho um genro que é muito rico. Então eu desconfio que ele me mandou para um desses países ricos, que tem hospitais supermodernos. Eu não sei, mas todo mundo aqui fala a língua, eu entendo. Então eu desconfio que não, que eu estou no lugar que eu nasci mesmo, na cidade que eu nasci, porque todo mundo aqui fala a mesma língua que eu. Então você vê assim, você sente a confusão, que quando ela tem uma coisa para ela confrontar, os hospitais modernos, é porque é muito moderno mesmo o centro de reabilitação, entendeu? Eles ficam suspensos, né? É bem diferente. Então, toda oportunidade que tem para questionar, eles fogem. Então, criam na mente o cenário de estar em outro país. Outros também falou isso, não foi ela. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo fala a mesma língua. Ah, sei lá. Ou seja, completa o seu raciocínio lógico com um sei lá, que isso não é nada lógico. Eu fiquei ouvindo, meu papel ali era ouvir. Ela disse, eu estou aqui, minhas filhas não vieram me buscar, porque nós tivemos um problema muito sério. Elas acham que a culpa é minha, eu acho que não é, e elas nunca vieram me buscar, me deixaram aqui. Mas eu também não estou sentindo falta delas, não. Eu estou aqui eu fiz amigos, pessoas que aceitam os meus conselhos, elas não aceitavam. Então aqui eu encontrei um mundo para eu viver. Mas não tem nada de espírito aqui. Todos nós aqui estamos na Terra. Né? Disse, o que lhe dá essa certeza que a senhora está em planeta Terra? Ela, olhe para os lados, você não está vendo? Olha, aquilo ali é um pé de maçã. É um pé de maçã. A senhora nunca ouviu falar na existência de diversos níveis de matéria? Essa conversa aí é conversa de louco. Eu disse, como conversa de louco? Ela faz, eu acho que eles temem que a gente venha se suicidar. Eu disse, eles quem? Os médicos, os enfermeiros desse lugar. Eu acho que eles têm medo que a gente queira se suicidar. Eu acho que eles têm medo que a gente entre em depressão. Aí eu perguntei, a senhora já pensou em suicidar? Ah, já. Eu briguei com minhas filhas. Eu tive uma dor muito grande, uma decepção muito grande. Eu pensei em acabar com minha vida, mas eu não fiz isso. Ele disse, a senhora ficou deprimida? Fiquei muito. Minha doença começa com uma depressão. Depois da depressão, eu tive uma doença muito séria nos pulmões, mas me curei, como você pode ver. Eu estou curado. Eu disse, sim, estou vendo que a senhora está curada. Ela fez, e aí minhas filhas resolveram me abandonar porque viu que eu retomei a força. E na hora que eu retomei a força, eu
ia continuar brigando com elas pelas coisas que elas querem. Você imagine, uma queria se separar do marido, eu não concordei, não é? A outra queria botar o filho para estudar fora e tal, eu também não concordei. Elas vivem de uma forma que eu não concordo, elas não querem ir para a igreja. Como que uma pessoa não pode ir para a igreja? Então elas ficaram endemoniadas. A falta de igreja nelas fez com que elas entrassem nisso, uma querer se separar, outra querer botar filho para estudar fora, já viu disso? Uma mãe botar o filho para fora de casa. Eu disse, elas estão botando o filho para fora de casa. E a senhora não botou elas para fora de casa? Ah, mas com elas eu botei diferente, elas já são adultas e elas não queriam me obedecer. Então, se um filho não quer obedecer uma mãe, precisa sofrer para aprender a vida. Eu disse, e aí a senhora está aqui, estou aqui, e fiquei sabendo, né, que eles chamam para dizer a você que isso aqui é o mundo espiritual e você sai falando isso para outras pessoas. Você é maluca? A minha senhora acho que eu sou. Ela ficou assim me olhando. Né? Aí o mentor entrou e deu uma minha nela, né? A Lu. Disse, não, minha senhora, eu não acho que eu sou louca, mas... A senhora já ouviu falar daquele ditado de médico e louco, cada um de nós tem um pouco? Disse, já ouvi, é um ditado bem antigo esse. Pois é. Então é isso. Pise no chão. Aí eu pisava no chão. Aí ela mandou alguém pegar uma maçã para mim. A pessoa foi obedientemente, né? Ela trouxe. Pega, eu disse, eu estou pegando a maçã. Ela morda, eu disse, eu sei que essa maçã a gente só pode comer se sentirmos, não é, a vontade de comer maçã. E eu não estou. Então, se eu for fazer isso aqui, vai ser um desperdício de energia. Você fala igual a eles aqui. Eu disse, a senhora, quando é que a senhora come maçã? Ah, quando me dá vontade. Eu digo, então, é isso que eu estou dizendo também, eu não estou com vontade de comer maçã agora. Sim, mas não é comer, é só você tirar um pedaço da maçã para você poder ver. E ela queria botar a maçã na minha boca. Eu disse, não, minha senhora, não é assim que funciona. Não é comigo, não é assim que funciona. E ela falou, bom, então eu vou pegar alguém aqui para morder a maçã. Aí botou um lá, um mordeu a maçã e ficou fraco, que é o que acontece quando a gente está no plano espiritual, que a gente vai beber uma água lá, ou se alimentar de uma coisa que não venha de uma necessidade interna, aquilo ali não atua bem. Aí eu quis chamar a atenção dela, disse, ó, tá vendo? Ele comeu, ele não estava com vontade, ele está se sentindo fraco, olha como ele está. Ah, esse aí é assim mesmo, ele não... Toda hora ele passa mal aqui. Aí ele fez assim, mas eu passo muito mal aqui porque eu fico lhe obedecendo. Eu vou parar de lhe obedecer. Aí ela fez assim, aí você vai piorar. Aí o mentor dele estava do lado, fez assim, acho bom você continuar pensando nisso de obedecer. Por que você obedece a ela? Aí ele fez assim, porque eu não obedeci a minha mãe. Eu não obedeci a minha mãe e me dei muito mal. Né? Eu acabei morrendo de overdose. Morrendo não, eu acabei tendo uma overdose. Ele fala morrendo depois. Tendo uma overdose. E fiquei, como todos, abandonados aqui no hospital. Já me disseram que eu morri. Às vezes eu acho que eu morri. Aí eu perguntei, você é um dos que tem dúvida? Ele fez, eu tenho. Eu disse, por que você duvida? Porque eu não acho que minha mãe ia me abandonar. Eu não acho que meu pai ia me abandonar. Eles sempre me socorreram, eles sempre... Eu não consigo enxergar. A história dela é diferente, né? Ela era brigada com as filhas dela. Mas meus pais tinham tanto amor por mim. Eles nunca desistiram de mim. Por que eles iam me abandonar se eu agora estou bem, se eu estou vivo e estou sem usar drogas? Eles iam me abandonar justamente na hora que eu parei. E aí o mentor fez, o mentor dele, né? Você deveria continuar pensando nisso. Aí ela se envolve na história. Ela se envolve e faz assim. O motivo aqui da gente ter convidado a Lu foi para nós darmos o nosso depoimento de que esse lugar aqui não é o mundo espiritual. Esse é o propósito. Se vai ter esse tipo de coisa, aí vocês chamam ela para outro encontro.
Não é a lua. Eu disse, não, porque eu participo dos encontros que eu quero. Eu tenho o meu livre-arbítrio e eu já coloquei isso para a senhora no começo do nosso papo. Ela fez, então eu já vi que isso aqui vai virar uma bagunça e eu não vou participar. Vamos comigo. Aí alguns foram com ela foi, sentou de longe, e de onde ela estava, ela apontava assim para a gente, né? Quando um espírito como a da senhora, que conduziu o grupo de outros espíritos que estavam duvidando do desencarne, ela pode estar ali incentivando um prolongamento de um desvio encarnatório, um prolongamento de uma negação profunda. Como fica a responsabilidade dela em relação àquele coletivo? Normalmente, esses espíritos que acompanham este tipo de líder são pessoas que não estão acostumadas ainda a fazer escolhas, que aceitaram muita interferência externa de outras pessoas, a obediência, não é? E no momento que descobrirem que realmente estão desencarnadas e que aquela líder ali não tinha conhecimento, não tinha sequer condição de liderar, estas pessoas vão crescer. Vão ver assim, se eu tivesse pensado pela minha própria cabeça, eu não teria perdido todo esse tempo. Não é? Então, todos são responsáveis. Não há vítima. Não é que essas pessoas são vítimas desta senhora, não. Porque do mesmo jeito que esta senhora as chama para se afastar de qualquer conversa que fale sobre a vida eterna, sobre o plano espiritual, outras pessoas estão convidando estas pessoas. Vamos comigo para ir à palestra. Vem, não é? A espiritualidade pede. Os mentores, os médicos chamam pessoas e dizem assim, tu que já sabe que está aqui, que desencarnou, tal e tal, convida essas pessoas para ir contigo também, né? Assistir às palestras, não é? Então, e elas escolhem ficar, as que escolhem ficar com pessoas como aquela senhora, tem muitos daqueles lá. E tem outros que fazem, não vou contigo não, e eu vou escutar esta palestra que meu amigo está me chamando aqui para assistir. Não é? Então, é ali o aprendizado do livre-arbítrio, o aprendizado de não obedecer cegamente a ninguém, não é? Então, tem todo um conjunto ali de amadurecimento também. É a mesma coisa que embaixo, quando a gente vê um monte de adolescentes que seguem o menino, vamos sair fumar maconha. Muitos vão, passam mal, não ficam bem, e vê que foram com aquele que não pensaram no que estavam indo fazer, foram meio que arrastados, não é? Eu mesmo já tive muitos jovens que me disseram isso. Eu fui e depois pensei, mas por que eu fui? Por que eu não disse não? Né? E na hora que disse não, ganhou mais maturidade, entende? Então, tem muitos aprendizados em todo tipo de situação.